Good morning, my friend. Welcome to Lisbon. Bonjour, mes amis. Bienvenue Portugal, à Lisbonne. J'irai parler en portugais. C'est mon pays, c'est ma langue. Eu queria, em primeiro lugar, deixar uma palavra de agradecimento pela vossa vinda a Portugal. Nós temos com a Aliança Atlântica uma relação não de 40 anos, mas uma relação de fundação. Mesmo nos anos em que tivemos uma revolução e as forças mais à esquerda, mais revolucionárias, estiveram no poder, a nossa presença na NATO nunca esteve em causa. Aliás, nessa altura, o Presidente da República, que era um eminente general das Forças Armadas Portuguesas, tinha mesmo sido um oficial destacado na NATO, apesar das suas simpatias comunistas ou protocomunistas. Portanto, nós temos uma relação longa com a NATO que queremos continuar a ter. Aliás, esta nossa relação com a NATO é a relação de um país pequeno, mas que foi grande nos séculos XIV e XV, quando abriu as portas de novos continentes e novos mares. Temos aqui esta nossa circunstância da pequenez europeia, mas esta enormidade de pensamento universal. Eu queria trazer-vos dois temas e depois fazer-vos um apelo. O primeiro tema é o da leitura da NATO pelos jovens do nosso mundo, os jovens europeus, os jovens americanos e os jovens que do outro lado do Mediterrâneo olham para nós. Como é que os jovens olham para a NATO? Será que a NATO ainda é um projeto político jovem? Será que a NATO ainda comporta nela os ideais de segurança que hoje são de outra natureza e de outra dimensão? Estas questões são muito importantes, porque quando olhamos para a Assembleia Parlamentar da NATO, ela é constituída maioritariamente por senadores dos países. E nós precisávamos de fazer um esforço muito significativo para introduzir nesta Assembleia novas leituras e novas dimensões sobre as seguranças que hoje se colocam à Europa e ao mundo. A segunda nota que eu gostava de vos pedir era que deixássemos esta visão de norte e de sul da NATO nos flancos numa perspectiva europeia. Para mim, a perspectiva do flanco sul é a perspectiva da leitura da NATO para a América Latina. Não é a perspectiva da leitura da NATO eurocêntrica para o norte de África. É uma perspectiva mais alargada sob o ponto de vista do globo, sob o ponto de vista da pequenez dos contextos das relações externas e da segurança internacional. Quando nós olhamos para uma NATO em que a Europa é elemento central, mas nunca poderemos deixar fugir os Estados Unidos na sua consagração, esta leitura do flanco sul parece-me fazer pouco sentido. É preciso que os europeus que integram a NATO também se preocupem com a segurança internacional do espaço da NATO, quer seja na Oceania, quer seja no Pacífico, quer seja em África, quer seja na América Latina, em todo o universo onde a NATO tem um papel a intervir. Por último, meus caros amigos, eu queria agradecer muito a intervenção do Sr. Almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. E porquê? Por uma razão simples. O Sr. Almirante tem a particularidade de ser um militar e um académico. Mas a apresentação que aqui nos trouxe é a soma
de uma leitura da realidade, mais uma leitura prospectiva da presença de Portugal na NATO e dos desafios que a NATO tem para o futuro. É por isso que eu diria que esta intervenção pode ser bem o exemplo de como Portugal pode ter, ele sim, nesta visão de centralidade da NATO que também somos com Espanha o espaço central de todo o espaço territorial da NATO, pode ser afirmada no contexto global das forças, das políticas e das afirmações da NATO. O Sr. Presidente da Comissão já disse que nós temos um governo em Portugal do Partido Socialista. Eu sou o coordenador dos deputados do Partido Socialista na Comissão de Defesa. Temos um governo que é do Partido Socialista, mas que é apoiado pelos partidos à esquerda. É claro que a nossa posição relativamente à NATO, ou relativamente às políticas de segurança e defesa europeias, ou à cooperação com outros territórios, é diferente de partido para partido. Mas não se inquietem muito com a posição dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Porque estes partidos, mesmo não sendo militantes a favor da NATO, têm bem consciência do papel da NATO no contexto da afirmação europeia e da visão da segurança europeia. Por último, estando a Assembleia Parlamentar, uma parte da Assembleia Parlamentar em Portugal, eu não poderia deixar de vos recomendar a eleição do nosso Júlio Miranda Calha como Presidente da Assembleia Parlamentar. O nosso Júlio Miranda Calha, o nosso Presidente Júlio Miranda Calha, é talvez a última pessoa que ao longo de 40 anos levou mais longe as questões da segurança e da defesa no contexto da NATO e no contexto europeu. E nós devemos-lhe esta eleição numa perspectiva do seu passado, mas principalmente numa perspectiva do futuro desta aliança. Quero agradecer-vos muito, quero dizer-vos que esta Lisboa cheia de sol está sempre à vossa espera e sempre que aqui estiverem, têm aqui uma casa aberta para todos. Muito obrigado.